Então já faz um bom tempo que não faço um vídeo de análise de software. Tipo 3 anos. Mas isso é porque eu realmente não senti que tinha um software que merecesse uma análise. Essa coisa, no entanto, essa leva o bolo. Eu vi isso na loja de eletrônicos usados on local há vários meses, e imediatamente quis saber o que estava acontecendo com ele, porque você consegue dizer logo de cara o que é isso. É um gerenciador de inicialização, uma coisa que permite que você inicialize diferentes sistemas operacionais em um PC, mas é comercial. Você pagaria por isso, certo? E logo de cara tenho certeza de que algumas pessoas estão se perguntando por quê. Por que você gastaria dinheiro com isso? Porque você sabe que se você apenas instalar o Linux, ele coloca aquele pequeno menu na sua máquina que aparece quando você inicializa, que permite que você escolha diferentes versões do kernel se você o atualizou. Às vezes você pode até escolher o Windows de lá, esse tipo de coisa. Isso estava no Linux praticamente desde o início. E isso é praticamente desde o início. Isso foi vendido de volta em 1999, ou a data dos direitos autorais. E naquela época, se você instalasse o Linux, você teria um pequeno menu na inicialização para permitir que você escolhesse o que queria inicializar. Então parece estranho que alguém pagaria por essa capacidade. Mas aí, bem, nós sabemos como o mercado funciona, certo? Bem, aqui está a questão. Você poderia configurar o Linux para inicializar vários sistemas operacionais com Lilo ou Grub, mas era um processo manual. Não era muito confiável e era muito fácil. Ao instalar o segundo sistema operacional, você reinicia. Apenas descobre que isso é tudo o que você tinha, que ele havia apagado o primeiro sistema operacional e tudo associado a ele. Isso sugere que é a maneira mais segura e fácil de adicionar um novo sistema operacional. Garantido. Na verdade, essa é uma afirmação bastante ousada, porque eu não vejo realmente como ele poderia prometer que quando você instala um sistema operacional, ele está assumindo o controle da sua máquina em um nível muito baixo. Então, eu não sei como algo poderia realmente tornar o processo mais suave ou seguro. Mas então, ele continua dizendo que ele particiona automaticamente sob comando. E quando vi isso, eu simplesmente tive que ter isso. O que isso poderia significar? Certo. Bem, se invertermos isso e dermos uma olhada na parte de trás, fica meio assustador. Então aqui está o produto real. Você pode dizer que você sabe, um menu de inicialização parece Lilo ou Grubicon. Eu não sei, um pouco mais enfeitado talvez. Mas tem um monte de OS aqui, certo? NT 95. 98 Windows 3 várias doses. Novels 2, Warp Linux, Cell Unix. Vários deles realmente não gostam de coexistir, então fazê-los rodar na mesma máquina é impressionante por si só. Mas também, normalmente, você só poderia instalar 4 sistemas operacionais no total, porque esse é o número de partições que você poderia ter em seu disco rígido principal que você poderia espalhar para um segundo disco. Mas ficou complicado muito rápido. E mesmo assim, isso vale mais do que 2 discos rígidos. Então há algumas travessuras acontecendo aqui. Bem, isso afirma que vai proteger nosso sistema operacional atual enquanto adicionamos um novo, e que é seguro, simples e rápido. E isso por si só é uma afirmação muito forte, porque instalar outro sistema operacional para dual boot não é seguro, simples ou rápido. Então, se isso realmente puder cumprir essas afirmações, será um software muito impressionante. Mas o que ele diz que fará? Bem, ele diz que oferece um assistente de sistema operacional que o guia passo a passo pelo processo de instalação e analisa seu sistema para determinar a melhor configuração de disco rígido para seu novo sistema operacional. O que isso pode significar? Tipo, isso nem faz sentido. Mas ele afirma que particiona automaticamente e dá a você a capacidade de adicionar sistemas operacionais sem ter que reparticionar seu disco rígido. Sim, o que seria isso? E com certeza, se olharmos para a tabela de recursos aqui embaixo, há algumas coisas picantes aqui. Suporta todos os sistemas operacionais compatíveis com PC incluídos, incluindo Linux. Acho que é o plural. Ele também diz que permite vários sistemas operacionais na mesma partição. Como isso funcionaria? Não sei o que significa gerenciamento automático de arquivos. Opções alteráveis, e no momento da inicialização. Ok, isso é realmente interessante, certo? Porque sim, você poderia obter o Lilo ou o Grub e instalá-los em dual boot de graça. Mas você tinha que configurá-los manualmente. Você tinha que editar esses arquivos de texto para configurar a coisa, e ele não descobriria automaticamente o novo sistema operacional em muitos casos. Então, se isso realmente tem uma interface de configuração, então, ok, isso pode realmente valer algum dinheiro. Mas há coisas ainda mais estranhas aqui embaixo. Segurança de senha multiusuário. Sim, o que seria isso? E então o número máximo de sistemas operacionais é 100 ou mais. Tipo, 100 sistemas operacionais não são apenas ridículos, mas eles estão fazendo aquela coisa onde dizem até 100 ou mais. E então, sim, cria e redimensiona partições sem risco para seus dados. O assistente de sistema operacional cria a melhor configuração para seu novo sistema operacional. Suporte universal para mouse. Não tenho ideia do que essa coisa está oferecendo. Não está claro qual função isso realmente serviria. Estou incrivelmente curioso para descobrir o que diabos isso realmente é. Agora, uma coisa engraçada sobre isso é que eu comprei em parte porque, quando pesquisei online, você sabe, todo software de PC foi arquivado neste ponto. Então,
Quando pesquisei isso, descobri que na verdade já havia sido preservado no WinWorld PC, que é um site muito legal que tem praticamente tudo para a plataforma Windows. Mas eles não tinham um número de série, então ninguém podia usá-lo. Então pensei, ok, isso estava embalado quando o encontrei. Ele terá um número de série nele. Então eu comprei e trouxe para casa. Eu ia criar uma imagem desses discos só por diversão e depois colocar o número de série no site. Então olhei de novo e descobri que alguém tinha postado o número de série nos comentários. Então sim, eu não posso ser um herói. Mas ei, você sabe, eu o tenho agora. Então ainda vamos dar uma olhada. Obviamente temos, você sabe, resmas e resmas de papel na caixa, porque este é um produto dos anos 90. E é claro que temos o tomo. Isso não é nem de longe tão grande quanto algum lugar, mas... não estou lendo tudo isso, desculpe. Não se preocupe, ninguém fez isso quando era novo também. É claro que pegamos o cartão de registro com aquele número de série tão importante que eu realmente não precisava. Este aqui é o guia rápido. Ele contém pequenos conjuntos de instruções sobre como instalar cada sistema operacional. Era meio redundante, porque diz que essas instruções aparecerão na tela e são apenas duplicadas aqui para nossa conveniência. Então, também não precisamos disso. Então temos um aviso importante. Mudanças extensas que fizemos no seu disco rígido conforme você adiciona um novo sistema operacional ou usa este produto. Lembre-se de fazer backup do seu sistema primeiro. Sim. Se você estava inicializando em Dual Boot, como eu disse, o processo usual era instalar um novo sistema operacional. Então você descobre que todos os seus dados se foram. Então você definitivamente deve fazer backup do seu sistema. Você não ia, mas deveria. E temos, é claro, um pequeno folheto para todos os outros produtos. Porque é claro que esta empresa não tinha apenas um produto. Alguns sim, mas este não. Então parece que uma coisa da qual eles estavam realmente orgulhosos era sua ferramenta de partição. Este era um tipo de programa muito comum naquela época. O exemplo mais comum era o Partition Magic. Esse era o padrão ouro. E isso na verdade afirma que faz muito mais do que Partition Magic. Olhe para todas essas marcas de seleção, é claro. Partitions. Cria partições automaticamente para qualquer sistema operacional. Eu não sei o que nenhuma dessas coisas significa. E também desfazer partição, excluir, formatar, acho que era um recurso que já existia, como nas ferramentas DOS, e tenho certeza de que o Partition Magic poderia fazer isso. Então sinto que eles estão falsificando um pouco os números aqui, e o programa em si não parece tão impressionante. Então não sei, mas não tenho uma cópia, então talvez seja melhor do que parece. Há também este comandante Deluxe. Isso é o que já temos. Então, do outro lado, temos um utilitário de backup, porque todo mundo tinha um programa de backup naquela época. Acho que praticamente todas as empresas de software fizeram um. Então, isso é chamado de salvamento automático, e parece que a reivindicação da fama é que ele faz backups contínuos e atualizados. Francamente, estou pressionando X para duvidar disso. Parece bom demais para ser verdade. E a última coisa aqui é o sistema Commander 2000. Agora, você deve se lembrar que eu disse que este parecia ser de 1999. Bem, parece que eles estavam vendendo há algum tempo, porque esta parece ser a próxima versão do software. Ele já estava disponível quando foi vendido, e pela descrição sim, diz que suporta o Windows 2000, que só foi lançado em 2000. Então, vou assumir que não foi vendido até 2000. Já disse 2000 o suficiente? E na verdade sim, pela tabela aqui, parece que eles estavam vendendo estes como diferentes níveis do mesmo produto. Então havia uma edição pessoal do comandante do sistema. Isso foi uma droga. Eu acho que eles apenas venderam isso com seu produto Partition Commander. O que temos é o SC Deluxe, e o que teríamos, se tivéssemos gasto um pouco mais de dinheiro, é o SC 2000. E depois disso, temos apenas mais um panfleto aqui. Um anúncio para o System Commander mais o Partition Commander. Então acho que um anúncio não foi suficiente. Coloque um anúncio para os dois ao mesmo tempo. Então, isso nos deixa apenas com os discos que pegamos. Instalação do disco 1, a nosso importantíssimo número de série. E então o disco 2, que é usado para reiniciar uma operação de redimensionamento de partição interrompida. Bem, isso é assustador. Então, vou criar uma imagem deles, e vamos dar uma olhada neles em uma máquina virtual. Agora, eu poderia fazer isso em aço, de verdade. Eu certamente tenho computadores antigos suficientes por aí, mas há um grande problema. Eles são antigos, então são muito lentos e tediosos, especialmente quando você bagunça e tem que fazer tudo do zero, o que vai acontecer várias vezes. Então, nos vemos em breve no mundo virtual. Então, sentei-me para começar a gravar enquanto passava pelo processo de explorar essa coisa. E conforme eu continuava, isso se tornava cada vez mais uma bagunça. Então eu tive que recuar, gastar um tempo descobrindo, e então começar do início. E resumindo, acho que esse programa provavelmente foi bem decepcionante para quem o comprou. E esse vídeo vai ser uma festa de ódio. Então, espero que seja para isso que você veio. Vamos usar o VirtualBox para isso. É um emulador de PC de certa forma. Não é muito preciso. Ele roda muito mais rápido do que uma máquina de época rodaria. E há algumas coisas que ele simplesmente não faz direito. Para uma experiência perfeita e precisa de período, eu usaria algo como 86box.
que realmente emulará a velocidade de um Pentium 133 de um atleta. O problema é que isso é extremamente lento e muito mais irritante, então não sinto vontade de fazer isso, e acho que isso é bom o suficiente. Então, para começar, colocaremos o disco do System Commander, que eu chamaria de Syscom para abreviar. E a primeira coisa que ele faz é perguntar se temos um disco de inicialização para nosso sistema operacional. Mas é claro que eu não tenho um sistema operacional instalado, então escolherei não. E começa a nos dizer que provavelmente deveríamos ter um desses. É simplesmente uma ótima ideia. Não explica realmente o que isso tem a ver com nada. Especialmente porque todos os sistemas operacionais já insistem que você crie um disco de inicialização logo após instalá-lo. Bem, o fato é que o System Commander tenta agir como se o que ele vai fazer não fosse grande coisa. A parte de trás da caixa diz que ele protegerá seu sistema operacional atual, enquanto você instala um novo. Então isso meio que implica que será um processo muito seguro. Isso não é verdade. Ele fará muitas coisas selvagens e malucas com partições e arquivos do sistema operacional. E não suaviza a miséria da inicialização dupla tanto quanto sugere. Então você vai lavar sua máquina mais cedo ou mais tarde. E essa é a maneira tácita deles de dizer que você não deve se deixar levar. Então vamos seguir em frente daqui. E diz que precisa de uma partição gorda para continuar? Agora, presumi que seria melhor começarmos com uma máquina totalmente em branco. Parece natural para, um programa de gerenciamento de sistema, mas a documentação assume que você já tem um SOA instalado. Presunções não declaradas são uma espécie de tema em todo o manual. Agora, você pode instalá-lo se tiver apenas uma partição FAT vazia sem nada dentro. Mas isso realmente confunde muito o System Commander, se você fizer isso. Então, precisamos de algum tipo de SOA aqui. Ok, logo de cara certo, nós nem rodamos o programa ainda, e estou me sentindo um pouco enganado. Se dermos uma olhada na parte de trás da caixa, ou nas partições manuais automaticamente, onde está o particionamento automático, ele está me pedindo para fazer isso sozinho. Isso não é encorajador, mas vamos em frente. Vou instalar uma cópia do DOS e continuaremos. Ok, agora temos o DOS aqui. Vamos colocar o disco Syscom de volta e tentar novamente. Certo. Agora temos algumas opções, e entre elas está uma para partição manual. Então ele tem uma ferramenta de particionamento de disco. Por que ele precisava que eu usasse o fdisk? Ok, vamos descobrir. Nós escolhemos isso, colocamos isso, apertamos Enter. E ele trava. Cara, isso está parecendo um ótimo software até agora, não é? Então, basicamente, você precisa instalar o System Commander no seu disco rígido antes de poder fazer qualquer coisa. Parece um pouco estranho, mas vamos em frente e faremos isso. Eu quero apontar uma coisa estranha, no entanto, antes de continuarmos. Esta última opção de menu aqui, seus olhos podem ter pulado isso, mas de sair para o prompt dos 98. O que é dos 98? Bem, se escolhermos isso, cairemos para o que parece ser um prompt do MS-DOS. Mas se você digitar dir, isso não está bem certo. É muito parecido, mas essas datas têm 4 dígitos, e não havia nenhuma versão do MS-DOS que tivesse suporte a I2. E com certeza, se digitarmos ver, ele nos diz que é dos 98.7. Da mesma forma, se olharmos os arquivos na pasta aqui, não há MS-DOS C6, não há command.com. E mostrei isso para algumas pessoas que sabiam mais sobre desmontagem do que eu. Eles deram uma olhada em alguns dos arquivos e, até onde podemos dizer, este é um sistema operacional personalizado. Compatível com DOS que a V-Communications, criadora do System Commander, VCOM para abreviar, deve ter escrito do zero por algum motivo. Até onde todos podem dizer, eles nunca o venderam comercialmente. Ele está aqui. Então isso é estranho, mas vamos prosseguir. Então reiniciamos, escolhemos instalação completa. Ele pergunta novamente se temos um disco de inicialização? Ou vamos apenas dizer que temos. Então ele pergunta, onde queremos que ele seja instalado? E eu meio que esperava que ele ficasse em alguma área secreta escondida na unidade ou algo assim. Mas não, ele fica apenas na sua primeira partição FAT. E isso é preocupante porque o processo de instalação de sistemas operacionais frequentemente mexe com o NBR, o registro mestre de inicialização, a tabela de partição e o conteúdo da primeira partição. Então parece que vai ser muito fácil tornar isso não inicializável. Acontece que isso é verdade, mas vamos prosseguir. Nós copiamos alguns arquivos. Uma vez no disco 2, copiamos mais alguns arquivos. Ele define um nome de usuário e uma senha. Sabe de uma coisa? Esqueci de escrever algo sobre isso no script, mas, resumindo, isso é completamente falso. Ele tem todo esse sistema de autenticação aqui. Você pode criar vários usuários. Eles podem ter permissões no sistema de inicialização. E você pode, você sabe, dizer a algumas pessoas que elas podem inicializar alguns sistemas operacionais e não outros. É tudo falso. Quer dizer, é só um programa rodando no computador, certo? Então é como aqueles aplicativos do iPhone que afirmam ser como super telas de bloqueio. Mas é literalmente apenas. É apenas um programa que está em execução. Você sabe, se você apenas clicar em Home,
ele desaparece. Eles ainda fazem isso? Talvez seja uma coisa de 2011 que não acontece mais. Mas de qualquer forma é só isso. Se você só sabe colocar um disco de inicialização do DOS na unidade e reiniciar a máquina, ele vai ignorar toda essa porcaria. E eu li algumas avaliações da época que apontavam que isso era completamente falso. Não tenho ideia de por que eles se incomodaram com isso. E é particularmente engraçado porque o manual realmente diz que o sistema de segurança é excelente, mas que alguém com habilidades excepcionais ainda será capaz de ignorá-lo. Isso tipo, você quer dizer tipo uma criança de 9 anos que já viu você inicializar o computador a partir de um disquete? Estou falando por mim aqui. Então, ele diz que está atualizando o arquivo multifat. Agora, o manual não explica realmente o que esse termo significa. Ele diz que permite que você instale até 32 sistemas operacionais na mesma partição, desde que todos suportem o sistema de arquivos FAT. Eu realmente não sei o que fazer com isso. Não sei o que significa, mas vamos continuar. Então, neste ponto, estamos instalados, e agora ele sugere que leiamos algumas notas sobre a instalação do Windows. Ok, isso parece importante. Agora, devo dizer que, pela descrição na caixa nos primeiros capítulos do manual, imaginei o System Commander como algo que você instala na sua máquina. E então ele o orienta na instalação de todos os sistemas operacionais que você deseja ter e que não sei. Ele vai segurar sua mão de alguma forma durante tudo isso. Não sei. Talvez ele substitua o instalador para diferentes sistemas operacionais. Sabe, eu poderia imaginar que não é realmente assim, mas neste ponto do processo, você não saberia disso. Ok. Você nunca viu o programa antes, e a caixa é bem vaga sobre o que ele realmente faz. Então é muito confuso que eles agora queiram que você leia todas essas notas sobre o que acontece, se você ignorar tudo isso e instalar seus sistemas operacionais manualmente. Agora eu li todo o manual de instruções e usei essa coisa extensivamente. Não tenho ideia do que eles estão falando aqui, certo? Ainda assim, há muitos detalhes sobre como o instalador do Windows 95 excluirá sua instalação atual do DOS. Ele substituirá seu MDR, excluirá o Windows 3,1 e o Windows 98, tentará sobrescrever o 95 e todas essas coisas. Mas por quê? Por que ele está nos contando tudo isso? Acabamos de instalar o programa, nem o usamos ainda. Ele está nos dizendo o que acontece se nós, eu acho, não usarmos. Tipo, por que a coisa toda parece uma postagem de fórum sobre como fazer root no seu telefone Android? Você sabe o que quer dizer? Todos os cabeçalhos vermelhos e avisos terríveis sobre o que acontece se você fizer isso ou aquilo. Você vai bloquear seu dispositivo se sair do caminho batido. E todas essas coisas como essa aqui, o Windows Plus pode destruir outros sistemas operacionais com os 3 pontos de exclamação. E o mais louco é que isso é, na verdade, um aviso importante que eles falharam completamente em transmitir. Veja, isso é sobre o Drive Space, que era um recurso incluído no Windows 95, mas não era totalmente funcional a menos que você instalasse o pacote Microsoft Plus. E o que o Drive Space fez foi compactar todo o seu sistema de arquivos. E sem surpresa, havia muitos programas na época que alertavam para nunca usar essa coisa. Não era confiável, causava todos os tipos de problemas com software de terceiros. Então, esse aviso não é nenhuma surpresa. Sabe, ele diz que se você instalar um monte de sistemas operacionais na sua unidade C e depois compactar essa unidade, nenhum deles vai funcionar novamente. Quer dizer, mas diz isso de uma maneira tão estranha e indireta. Na maioria dos casos, esses outros sistemas operacionais não funcionarão mais. Não, são todos os casos. Isso vai destruir sua máquina. E continua dizendo, se você entrar nessa situação estranha, tipo o quê? O que há de estranho nisso? Você quebrou seu computador. Então você pode inicializar a partir de um disco DOS, colocar o disquete Syscom e executar o instalador para restaurá-lo. E então, ele pode inicializar o Windows, mas não os outros sistemas operacionais. Ele continua falando. Lembre-se, o System Commander deve ser instalado na unidade não compactada, que não será mais a unidade C. Neste ponto, perdi o fio da meada completamente. Não tenho ideia do que não compactado por que haveria no que tudo isso se resume. Não use compactação de disco, mas eles não parecem ser capazes de sair e simplesmente dizer isso. Na verdade, a última frase diz, em geral, recomendamos contra a compactação de disco. Não entendi. Basta dizer que é incompatível, como centenas de outros programas fizeram. Agora talvez você sinta que está perdendo o fio da meada. Eu entendo que você veio aqui para ver o programa, mas estamos nos aprofundando no README. Quer dizer, quem se importa? Mas é só isso. Como um novo usuário que acabou de desembalar essa coisa não sabe nada sobre ela. Você não vai saber o que precisa saber. Tudo o que você sabe é que o aplicativo está dizendo para você ler tudo isso. E há tanto disso que é apenas uma parede de texto. Seus olhos vão ficar vidrados instantaneamente. Mas se eles simplesmente escrevessem que o Drive Space não é compatível com o System Commander e tornaria sua máquina inutilizável, já teríamos terminado. E o usuário, em 1999, saberia uma informação muito importante. Simplesmente diga não ao Drive Space. É fácil assim. Há várias outras seções aqui que informam as consequências terríveis de instalar sistemas operacionais manualmente. Não sei por que, quando você não deve fazer isso. Então vamos pular tudo isso. Prosseguir. E agora, ele tem conselhos caso estejamos instalando ou planejemos instalar o Windows NT novamente. Nunca executamos o programa até agora, e ele quer que leiamos outro bloco de texto.
Acontece que esta é uma série de avisos terríveis sobre, por exemplo, o utilitário de gerenciamento de disco no NT, corrompendo tabelas de partição. Se você ainda estiver executando a versão 3,51 por algum motivo, como isso é responsabilidade deles? Este é um bug do Windows, certo? Não tem nada a ver com os comandantes do sistema especificamente. Ok, então pulamos isso, e em seguida temos outro texto sobre o SO2, que mais uma vez nos alerta sobre a corrupção total do disco. Então vamos sair dessa. E agora, ele nos diz que mesmo se formos especialistas, que nunca lemos o manual, piscadinha, piscadinha, que absolutamente devemos ler o capítulo 3, no manual de papel, porque cada reclamação que eles recebem é devido a alguém que não leu isso. Então, ok, vamos lá. A primeira página nos diz novamente para fazer backup da nossa máquina e criar um disco de inicialização, algo que já ouvimos várias vezes. Em seguida, explica os princípios básicos de uma interface de assistente que em 1999 todos tinham visto, e certamente as pessoas que estavam inicializando seus PCs em dual boot. Ele então diz que assumirá que temos o Windows 3,1 instalado e queremos instalar o Windows 95. Quantas pessoas ainda tinham o 3,1 instalado em 1999? Quero dizer, novamente, estamos falando de pessoas experientes o suficiente para se preocupar com dual boot, certo? Todos eles tinham o Windows 95, no dia do lançamento. Para quem é isso? Ok, próxima página. Estas são apenas 4 capturas de tela do programa, com legendas que descrevem o texto em cada captura de tela quase literalmente. Próxima página. Ei, olha, é outra parede de texto. E ela realmente não nos diz nada de novo. E o que ela diz está parcialmente errado. Este último diálogo é aparentemente muito importante, porque a página inteira é dedicada apenas a descrevê-lo. As 3 opções de como instalar o Windows 95 são aí em cima do Windows 3 destruindo, B junto com o Windows 3, ou C isolado por si só. Eles parecem bastante autoexplicativos, mas nenhum Vicon insiste que você precisa ler todas essas palavras que dizem as mesmas coisas em mais palavras. A única coisa que percebemos aqui, no entanto, é que se escolhermos a opção isolar, o Windows 95 acabará em uma partição por si só, enquanto a escolha do meio colocará os 2 sistemas operacionais na mesma partição, tornando mais difícil desinstalar um deles mais tarde. Há algum valor nisso, eu suponho, embora não seja nada específico para o System Commander, e não tenho certeza se era uma informação inicial vital. E também, como explicarei muito mais adiante no vídeo, os 2 últimos parágrafos aqui parecem descrever um recurso do programa que não existe. E é isso. Essa é a nossa informação crucial que absolutamente tivemos que ler. O resto do capítulo é apenas um guia de referência para o editor de partições, que aparentemente veremos algum dia, não que possamos usá-lo agora. E nem explica por que você precisaria saber sobre isso agora ou nunca. E quero dizer novamente, isso tudo não deveria ser automatizado, conforme a caixa? Por que eu precisaria particionar manualmente alguma coisa novamente? Preciso reiterar, estou indo devagar de propósito aqui, porque quero que você entre na cabeça da pessoa em 1999 que está apenas cambaleando, tentando entender por que este programa insiste tão severamente que ela leia este capítulo do manual. Quer dizer, você pode me dizer agora o que era tão importante ali? Não posso. E você sabe, isso é com 30 anos de retrospectiva sobre computação. Então vamos dar uma surra no pobre coitado que tentou entender isso naquela época. Mas finalmente, estamos prontos para dar um chute nessa maldita coisa. Então, vou tirar o disquete. Vamos reiniciar e é outra parede de texto. Isso é um programa ou um romance? Para ser claro, esse é um tipo muito específico de comportamento de engenheiro. Alguns tipos de programadores de computador acham que a única maneira de fazer os usuários entenderem o software é carregar grandes quantidades de texto na frente. Basta fazê-los ler tudo sobre coisas que eles nunca viram, não conseguem contextualizar e, muitas vezes, de forma redundante. Quero dizer, isso está novamente me dizendo para usar o assistente do sistema operacional. O manual me disse para fazer isso, e está me dizendo o que vai acontecer quando detectar meu sistema operacional instalado e o que vai acontecer se houver um deles, se houver 2 deles, se não houver nenhum deles. Quer dizer, meu chapa, vamos descobrir quando chegarmos lá. É o equivalente hoje de alguém lhe dando instruções que são mais sobre o que você não deve fazer do que sobre o que você deve. Sabe, tipo, cheias de todas essas contingências. Você tem que dirigir pela Rota 50, vire à direita na Granite Lane. Se você perdeu isso, você pode virar à direita na Quartz Drive e depois virar à esquerda para voltar para a rodovia. Você está tipo, cara, me diga como chegar lá. Se algo der errado, eu lido com isso. Então, quando você alimenta as pessoas com todos esses Cs, mas e talvez logo de cara, você está garantindo que elas vão esquecer tudo ou simplesmente perder o interesse e ir embora completamente. Mas chega de reclamar. Finalmente estamos prontos para ver o System Commander em ação. Então apertamos o botão, ele encontra o dos que eu instalei e o nomeia a MS do 6,22. Então ele realmente detectou qual versão eu usei. Isso é legal. E sim, aqui estamos no menu principal. E apesar do peso, eu tenho que dizer que parece muito bom. Devo mencionar brevemente que isso está realmente sendo executado em modo texto. Estes não são gráficos propriamente ditos. Em vez disso, isso está usando uma técnica em que o conjunto de caracteres do modo texto VGA é substituído na hora por caracteres e ícones de desenho de caixa personalizados. Isso torna muito mais fácil desenhar uma interface de usuário bonita em vez de empurrar todos os pixels você mesmo.
Era um truque bem comum no final da era DOS. A desvantagem disso, no entanto, é que o suporte total ao mouse mencionado na caixa significa apenas que você pode mover a seleção com o mouse. Você não obtém um cursor real, e isso é justo. Era possível fazer um cursor funcionar com essa técnica, mas era uma grande dor de cabeça. Não estou surpreso com isso, mas ainda fiquei bem decepcionado. Então este é o nosso menu de inicialização. Podemos escolher uma entrada por letra, ou usando as setas do teclado ou mouse. E por padrão temos apenas duas opções. O dos que acabei de instalar e inicializar a partir da unidade A, que faz exatamente o que parece. Isso pode parecer um pouco redundante se você ainda não inicializou um sistema operacional e deseja inicializar um disquete. Então, você pode simplesmente colocá-lo e pressionar Ctrl+Alt+Delete. Mas o manual explica que você pode tirar a unidade de disquete da ordem de inicialização do BIOS para que ele não perca tempo na inicialização toda vez que procurar por um disco, o que reduzirá alguns segundos do seu tempo médio de inicialização. E então, nas ocasiões em que você quiser inicializar um disquete, basta escolher este item de menu. Isso é justo, eu acho, e ele faz exatamente o que diz. Agora, naturalmente, há 1 milhão de opções que poderíamos passar horas olhando aqui. Se pularmos para a configuração, por exemplo, você terá todos esses menus. Se entrarmos no menu de tempos limite, você pode escolher uma seleção padrão. Escolha um sistema operacional que inicialize após um tempo limite, sabe? A coisa de sempre. Esse é um recurso bastante comum e esperado, mas por algum motivo você também pode configurar um som para tocar toda vez que ele inicializar. Tem um monte desses aqui. São todos guinchos agonizantes de alto-falantes de PC. E não sei por que alguém iria querer isso. Há também uma função de proteção de tela, e isso é bem bonitinho. Como você verá mais tarde, eles desenharam vários ícones para representar diferentes sistemas operacionais no menu. Você sabe, Unix, DOS, Windows 95, etc. Então sim, você pode muito bem fazer um pequeno hack de tela com eles. Por que não? As opções globais oferecem um monte de substituições para diferentes casos especiais. Você sabe, como desabilitar, verificar inserções, MBR. E para partição, os 2 e DOS, pular, Fast Boot. São coisas que você só tocaria se o manual dissesse para fazer isso. Mas há um recurso interessante escondido aqui. Você pode mudar o menu para um estilo plano mais simples. Você pode ver que o contraste é muito maior. Isso provavelmente teria ficado muito melhor em telas monocromáticas de laptop, o que ainda era uma coisa em 1999. E você poderia alternar para o modo de texto, que parece quase o mesmo, mas não usa mais conjuntos de caracteres personalizados. Então isso funcionaria melhor em máquinas que não suportam esse recurso. Há muito mais personalização aqui. Todos os tipos de coisas selvagens que você pode ajustar, e veremos um pouco disso conforme avançarmos. Mas vamos começar a colocar essa coisa à prova. Então o assistente do SO é o que este produto supostamente é. Então, vamos escolher isso e obter outra parede de texto. E agora estamos no que parece ser o Windows. Exceto se aparecermos na tela sobre aqui. Isso diz que usa dos 4 Gabelia, o que significa que este é um aplicativo de modo protegido executado no DOS. Era muito comum naquela época que softwares utilitários sofisticados como o Partition Magic simplesmente destruíssem a interface do Windows. Aparentemente a Microsoft também não ficou muito chateada com isso, porque é algo generalizado. Um dos meus exemplos favoritos é uma imagem verdadeira do Kronos, que roubou não apenas a aparência inteira do Windows XP, mas até mesmo sua tela de login, que eles então reutilizaram como menu de inicialização para garantir confusão total nos usuários. Tipo, lembre-se, esta é uma ferramenta de recuperação do sistema. Ok, então seu tio tem um compact e ele aperta F11 na inicialização por acidente e aparece essa tela. E ele está no telefone, com você insistindo que o Windows está inicializando. Ele simplesmente não consegue acessar a área de trabalho. Você levaria horas para descobrir o que diabos está acontecendo. Esse tipo de coisa é literalmente o motivo pelo qual coisas como lei de marca registrada e patentes de design existem, para evitar confusão de marca. Ok, não tenho ideia do porquê a Microsoft nunca deu uma mordida nesse suculento bife de processo, mas acho que a Acronis ainda está fazendo isso. Mas de qualquer forma, vamos em frente e instalar um sistema operacional. Vou começar com algumas versões do DOS. Geralmente não havia muita demanda para isso antigamente, mas é o fruto mais fácil de colher. Poderíamos fazer uma nova instalação, uma reinstalação ou atualização. Vamos escolher o primeiro e depois fazer a senhora DOS. Tudo bem, agora ele está nos fazendo uma pergunta que pode ser um pouco confusa para você. Mesmo se você tiver uma vasta experiência em DOS, se for desta época em vez de 10 anos antes, há uma boa chance de que você só tenha lidado com isso como um único disquete que você colocou na máquina da qual inicializou e fez o que precisava fazer. E se você quisesse instalar o DOS no seu disco rígido, bastava digitar cc. Copiar quaisquer outros arquivos que precisasse e pronto. Mas essa foi apenas a experiência. Se você estivesse usando discos de inicialização feitos a partir do Windows, o produto MIS dos Real vinha em uma caixa com vários discos e você não poderia realmente usá-lo a partir dos próprios discos. Esperava-se que você instalasse em um disco rígido e havia todo um processo de instalação guiado. Havia também uma versão mais barata somente atualização, assim como o Windows tinha. Então isso está perguntando se temos a versão completa, a versão de atualização,
ou apenas um desses discos de inicialização do Windows. Vou com a versão completa, só por diversão. E agora ele pergunta se queremos isso junto com outros sistemas operacionais ou sozinho. Bem, todo o truque mágico aqui é junto com outros sistemas operacionais, então vamos escolher. Isso nos dá um resumo do que ele vai fazer. E agora ele nos diz que vamos reiniciar e, quando solicitado, precisamos colocar o disco de instalação do DOS na unidade. Certo. Coloque o disco 1. Certo. Ok. Este é o programa de instalação do DOS. Aposto que você nunca viu isso antes. Então não há muitas configurações aqui, apenas data e hora, layout de teclado de país. Então ele pergunta em qual pasta queremos colocar os arquivos DOS. Este será todo o software auxiliar. Você sabe, formato FDIS, mais QBasic. Todas essas coisas. Disco 2. Disco 3. Tudo bem. Retire o disco e reinicie. O Syscom detecta um novo sistema operacional e nos oferece outra parede de texto, mais uma vez enterrando informações realmente importantes. Veja bem, se não tivéssemos acabado de instalar um novo sistema operacional, então este pop-up poderia estar nos alertando que temos um vírus no setor de boot, algo que realmente existia naquela época. Não faria sentido talvez dizer essa parte primeiro? Sabe, talvez colocar algum texto vermelho aí, já que isso é realmente importante? Não, tenho certeza que não. Vamos continuar. Então ele pergunta como queremos chamá-lo, e eu vou chamá-lo de DOS 6. E então, quando eu aperto Enter, ele inicializa diretamente no novo sistema operacional. Recebemos um prompt e agora temos os dois no menu. Então, parece que temos duas cópias do DOS, como prometido. Mas temos mesmo? É difícil dizer, porque são exatamente a mesma coisa. Então vou fazer tudo de novo. Mas dessa vez faremos do 5. Então, novamente, ele pergunta em qual pasta queremos instalar. Mas o padrão é cdos. Agora este é o ponto de inflexão. O System Commander vai fazer isso funcionar de alguma forma? Porque acabamos de instalar o DOS 6 nessa pasta. Certamente, se apertarmos Enter, ele irá sobrescrever com o DOS 5. Mas a Syscom não nos avisou sobre isso. Ele sabe que já existe um DOS ali. Ele não nos disse. Certifique-se de escolher um diretório diferente. Então vamos continuar e ver o que acontece. Certo, terminamos a instalação. Vamos reiniciar. Ele detecta um novo sistema operacional. Chamaremos isso de DOS 5. Não gosto do nome grande e longo. Só quero DOS 5. E então, ele nos leva direto para o novo DOS 5 e para o shell do MS DOS novamente. Algo que provavelmente muitas pessoas nunca viram antes. Para MS DOS 4 e 5, ele veio com este programa chamado MS DOS Shell. Você pode ver exatamente o que ele faz. É apenas um pouco como um explorador de arquivos semigráfico. E então, por algum motivo, eles pararam de lançá-lo na versão 6, que é o que a maioria das pessoas já conhece neste momento. Então é uma pena. É uma coisinha bonitinha, mas de qualquer forma, obviamente o novo sistema operacional está funcionando. Então vamos reiniciar novamente. Então aqui está nosso esboço do MS-DOS do começo. Aqui está o DOS 6 que instalamos. Aqui está o DOS 5 que acabamos de instalar. Então, eles estão todos aqui. Mas vamos pular para o DOS 6 aqui, ver se ele inicializa. Ok, chegamos. Verifique a versão 6,22. Então o seu principal sobreviveu pelo menos. Mas vamos digitar o formato e a versão dos incorretos. Então sim, ele sobrescreveu a pasta dos onde todos os utilitários suplementares vivem. E eu quero dizer, é claro que sim, certo? Nós dissemos para fazer isso. Eu estava esperando que o comandante do sistema fizesse algum tipo de milagre aqui para fazer isso funcionar. Mas não estou surpreso que não tenha feito. Então fiz um backup do disco rígido antes de fazer isso. Vou reverter e tentaremos novamente. Então, desta vez, vamos dizer para instalar em C/DOS 5, certo? Vamos reiniciar novamente. Isso está funcionando. Então, vamos sair do formato do tipo Shell DOS. Ok, isso funciona. Vamos reiniciar. Mudar para o formato do tipo DOS 6. E isso também funciona. Então, agora temos duas instalações dos independentes na mesma partição, exatamente como prometido. Eu tive que inferir como fazer funcionar, mas funciona. Mas como? Bem, se olharmos para AutoExec-BAT, vemos que o caminho está definido como C2./DOS. Agora vamos reiniciar no DOS 5, verificar o mesmo arquivo. E agora ele diz que o caminho é igual a C DOS 5. Então os arquivos estão sendo trocados na hora pelo System Commander. E se entrarmos na pasta do System Commander, veremos que há pastas individuais para MS DOS 6, um porto duplo e WAT. E no iniciais, mano DOS 6, e anis DOS 5 diante. E assim por diante. Então você pode ver exatamente como isso está funcionando. Cada um contém uma cópia de command.com, configsys e AutoExec-BAT. E quando você começa, ele apenas troca os arquivos por qualquer um que você escolher. Agora, tenho quase certeza de que você poderia fazer a mesma coisa com um par de arquivos em lote. Sabe, no DOS normal, você executaria um, reinicializaria e pronto, você estaria em uma versão diferente do Sol. Obviamente, essa abordagem tem suas vantagens, como uma interface mais limpa e o fato de você poder alternar o OS mesmo que o atual não inicialize, e apenas um processo de configuração mais fácil. Sabe, eu não tive que escrever esses arquivos em lote, não tenho que lembrar seus nomes e assim por diante. Mas isso é o que chamamos de heurística, uma maneira elegante de dizer que o Vicom observou como o DOS funcionava,
Descobriu o conjunto mínimo de arquivos que precisavam ser movidos para alternar as versões e então escreveu o código para fazer exatamente isso. E o problema com a heurística é que ela quebra se o sistema subjacente faz algo que não foi previsto. Por exemplo, eles levaram em conta os arquivos dos principais, mas não aquelas pastas de utilitários. Por isso, tivemos que descobrir nós mesmos como instalar as duas cópias de uma vez. E com a incrível variedade de softwares que modificavam o DOS de maneiras incríveis e imprevisíveis, tenho que me perguntar o quão frágil isso era na prática. Além disso, há mais coisas acontecendo do que podemos ver imediatamente. Além dos 3 arquivos que já mostrei, o DOS também precisa de um MS-DOS-CIS e o SIS, 2 arquivos ocultos na raiz da unidade. E com certeza, se compararmos os do DOS 5 com os 6, os tamanhos e os tempos de modificação mudam. Então, eles também estão sendo trocados. Mas não consigo descobrir de onde eles vêm. Eles não aparecem nas respectivas pastas do Syscom. Então, algumas travessuras obscuras estão acontecendo aqui. Se voltarmos ao menu de inicialização e depois entrarmos na seção de gerenciamento de arquivos, é assim que parte da mágica acontece. Você pode ver que esses são nossos 3 arquivos ali que estão sendo trocados. Toda vez que iniciamos a máquina e de onde eles vêm e para onde estão indo. Você pode realmente modificar esta lista. Você pode adicionar mais 5 arquivos aqui, que são o que você quiser. E há a opção de apenas excluir um arquivo ou copiar um arquivo somente se ele tiver sido modificado. Todo tipo de coisa. Mas aqui embaixo, na parte inferior, há essas 2 operações de cópia que você não pode editar. Elas parecem ser codificadas para sistemas use e mis-do e não diz de onde elas vêm. O caminho de origem é apenas o nome do arquivo, onde elas estão sendo escondidas. Bem, eu discuti isso com algumas pessoas mais experientes do que eu, e aprendi que o USIS, em particular, é um arquivo muito especial que precisa estar localizado em um setor específico na unidade. Só copiá-lo não é bom o suficiente e pode ter efeitos indesejados. Então, provavelmente o Syscom está armazenando o conteúdo desses arquivos em um banco de dados em algum lugar. E quando você alterna o sistema operacional, ele grava os bytes diretamente de volta no setor correto. Isso é meio assustador se for verdade, mas de qualquer forma parece funcionar. Então, vamos prosseguir. O manual parece pensar que deveríamos começar com o Windows 3,1. Então quem sou eu para discordar? Vamos passar pelo assistente do sistema operacional e instalá-lo. Bem, ele diz que não precisamos de ajuda para instalar isso, que devemos simplesmente ir para o DOS e fazer normalmente. Ok, isso é verdade. O Windows 3 era basicamente apenas um programa que você executava no DOS. Você nem precisa instalá-lo. Você pode simplesmente copiar os arquivos para uma unidade existente, digitar Win e pronto. Mas eu não quero adicioná-lo ao meu DOS existente. Eu quero uma entrada separada no menu que pule direto para o Windows. Isso parece um desejo bem comum. Então essa mensagem parece meio desanimadora. Mas na verdade estamos no caminho certo. Só não está claro se clicarmos em Next. Isso nos colocará no novo modo de instalação do sistema operacional e isso nos dará um novo item de menu como queremos. Então, vamos fazer isso de novo. Vou ter que criar mais uma pasta DOS. Chamaremos isso de Windows 95. Então ele está instalado e vamos nomeá-lo Windows 3,1 no menu. E então, vamos em frente e colocamos a mídia de instalação do Windows 3. É por isso que estou usando o VirtualBox. Isso é muito mais rápido do que fazer no estilo real. Esperando por drives de disquete. Tudo bem. Está tudo pronto. Mas para que ele inicie na inicialização, precisamos editar o AutoExec Batch e colocar Win aqui embaixo em vez do Shell. Agora vamos reiniciar. Há o Windows 3 no menu. E aí está. Então, mais uma vez, o System Commander está funcionando exatamente como anunciado. Agora temos 4 cópias independentes do DOS aqui, uma das quais inicializa no Windows 3,1. É bem legal. Eu não sabia como fazer isso em 1999, mas, como eu disse, isso é apenas um pouco mais sofisticado do que, você sabe, coisas que você poderia fazer com alguns arquivos em lote. Vamos dar a essa coisa uma costeleta de porco mais dura. Windows 95. O manual está abarrotado com esses avisos terríveis sobre como o Windows 95 vai destruir seu disco rígido, e como você precisa estar preparado para todas essas coisas que ele pode fazer. Então seria emocionante ver o que acontece. Eu já sei o que acontece, mas espero que seja emocionante para você ver o que vai acontecer. Então, passamos pelo assistente novamente. Nós escolhemos Windows 95. E agora ele pergunta qual versão dos discos temos. Presumivelmente, ele precisa saber disso para saber quais arquivos mover nos bastidores. Agora, eu normalmente uso o SR2, também conhecido como 95B, então vou escolher esse. E agora, por algum motivo, ele diz que está formatando algo. Isso é perturbador. Mais uma vez, ele nos diz para reinicializar, e quando solicitado, colocaremos o disco de inicialização 95 na unidade. Agora, o que exatamente ele estava formatando ali? Ele acabou de limpar todo o meu sistema operacional por algum motivo? Vamos dar uma olhada no Fdisk e descobrir. Veja, o que estamos chamando atualmente de unidade C é na verdade uma nova partição. Ele criou uma segunda partição, formatou-a automaticamente e em seguida manipulou a tabela de partição para ocultar minha partição dos original para que o Windows 95 não a visse.
e tentasse instalar nela. Isso é bem inteligente, mas o que acontece se reiniciarmos agora, já que a unidade original não é realmente legível? Até onde podemos dizer? Bem, sem surpresa, ele inicializa imediatamente, porque o código MBR do comandeiro do sistema é inteligente o suficiente para reconhecer sua própria partição, mesmo que tenha alterado o código de tipo para algo que outros sistemas operacionais não conseguem ler. Ele também reconhece que não há sistema operacional na nova partição que ele criou, já que não terminamos a instalação. Mas eu realmente não quero fazer isso, já que ele não fez o que eu queria. Você notou que nunca vimos a opção de instalar o 95 junto com outros sistemas operacionais? Eu não notei isso na primeira vez que tentei, mas a pergunta nunca aparece no assistente. Não consegui descobrir o porquê, até que repassei isso mais algumas vezes. Eu escolho OSRI2. Ele nunca faz a pergunta. Eu escolho regular. Ele nunca faz a pergunta. Escolho upgrade. Aí está. Essa é a pergunta que vimos no manual. Não sei exatamente por que você precisa usar a versão de atualização, e não acho que isso esteja documentado no manual. Mas tudo bem, vamos tentar. Vou inverter a imagem do disco rígido e tentaremos novamente. Então, escolhi junto com outro sistema operacional. Mas as instruções aqui me dizem para inicializar na minha instalação existente do Windows 3X. Então, aparentemente, não consigo fazer isso pelo DUS. E se eu não tivesse o Windows 3X aqui? Ele nunca perguntou, mas tudo bem, tanto faz. Ele também me avisa para não usar o diretório padrão do Windows, mas alterá-lo para o Win95, ou algo assim. Então, sim, eles sabiam que isso era um problema. Vamos garantir que ele fique no diretório Win95. Ele me avisa que não poderei executar nenhum dos meus programas existentes. Bem, eu não tinha nenhum. Vamos colocar minha chave de CD, já que sou legalmente dono do Windows 95. E ela está pronta para as corridas, o que no VirtualBox leva cerca de 5 segundos. Então, após a reinicialização, o Syscom detecta um novo sistema operacional. Mas ele supõe que é o MS dos 6,5, uma versão que não existe. Isso é estranho. Vou renomeá-lo para Windows 95. E então, ele me pergunta como eu quero chamar a nova duplicata do sistema operacional selecionado. Não sei o que isso significa ou por que é chamado de prompt do Win98. Vou pelo menos alterá-lo para 95. Seja lá o que for, siga em frente. E obtemos um erro de disco sem sistema. Isso é interessante. Vamos reiniciar. Aqui está nossa nova entrada. Ticket disco sem sistema ou erro de disco. Então, isso falhou completamente. Não manipulou meu disco rígido, pelo menos ainda posso executar o Windows 3,1 e as várias doses, mas a instalação do 95 simplesmente não funciona. Voltei ao manual e li a seção sobre isso, e as instruções ali pareciam completamente diferentes do que o assistente me disse. E eles sugerem que eu faça um monte de porcaria manual estranha. Então eu fiz o que qualquer um teria feito em 1999. Eu ignorei. E no que me diz respeito, a suposta capacidade de instalar o Windows 95 em uma partição compartilhada é simplesmente uma mentira. Mesmo que seja possível fazê-lo funcionar, não parece que vale a pena o esforço, e tenho certeza de que seria incrivelmente frágil. Então isso não foi bem, mas podemos pelo menos tentar novamente com a abordagem de instalação isolada que começamos antes. Tenho certeza de que funcionará. Primeiro, no entanto, temos que resolver alguns problemas que tive, então eu reverti meu disco rígido novamente. Vamos apenas passar pelos primeiros passos aqui. Ok, ele acabou de criar esta partição. Vamos em frente e reinicializar e dar uma olhada nessa partição. Faremos isso usando aquele editor de partição que foi comentado na parte de trás da caixa. Ele faz existencial. Agora, acho esse layout um pouco confuso. Eu esperava que a primeira partição estivesse no topo em vez de na parte de baixo, mas talvez seja só eu. De qualquer forma, a unidade C, por assim dizer, é esta rotulada como multifat. E, novamente, preciso ressaltar, não tenho ideia do que isso significa. É mencionado em todo lugar aqui. Parece implicar que é um sistema de arquivos exclusivo, já que a partição acima dele diz apenas FAT. Mas o FDisc reconhece isso como FAT, e o dos não modificado pode lê-lo. Então isso parece ser apenas FAT, com algum absurdo de marketing estranho. Quem sabe do que se trata? De qualquer forma, vim aqui para mostrar a vocês que a partição que ele fez tem 2 GB, o que é muito grande. Em vez de me perguntar qual tamanho eu queria, ou se eu queria fazer uma nova partição, ele apenas usou metade do espaço restante no disco, o que é extremamente rude. Então vamos nos livrar disso. Não há botão de exclusão aqui. Você tem que ir até o menu de ferramentas. Provavelmente é para você não clicar nele por acidente. E nem na verdade, você tem que fazer a coisa que o antigo FDisc fez você fazer, e realmente digitar o nome do volume para ter certeza absoluta de que você realmente quer dizer isso. Não dá para discutir isso. Agora, a segunda coisa que eu quero fazer é diminuir a partição DOS. Quer dizer, 2 GB é muito grande para DOS e Windows 3,1. E eu deveria salientar que redimensionar partições era uma arte obscura naquela época. Então isso é realmente bem impressionante. Como hoje em dia Windows, Linux, MacOS, todos eles têm recursos para fazer isso. E geralmente você pode realmente fazer isso enquanto a máquina está em execução, como na própria partição do sistema operacional. É bem legal porque eu estava lá em 1999, você não podia fazer isso.
Você tinha que comprar um aplicativo comercial como Partition Magic, e então executá-lo de um disco de inicialização, e mesmo assim não era super seguro, porque redimensionar uma partição não é uma tarefa fácil. Você tem que analisar completamente o sistema de arquivos, certifique-se de que não está deixando nada fora dos novos pontos de limite. Você tem que reconstruir todas as estruturas de dados. É algo realmente arcano e muito fácil de bagunçar. Então é meio louco que a Syscom tenha uma ferramenta para isso. Funciona. Vem aqui. Nós clicamos em redimensionar. Nós dizemos a ele o tamanho que queremos. Aí está. Feito. 1 GB ainda é bem grande, mas é muito mais razoável. Então eu tinha chegado até aqui enquanto escrevia meu script, e eu ia dizer, ok, vamos fazer uma nova partição para o Windows 95 agora. E então eu percebi que se eu fizer isso, depois voltar e executar o assistente do só, ele vai simplesmente ignorar e fazer outra partição, certo? Sim, é exatamente o que ele vai fazer. Então a única maneira de fazer isso funcionar para obter a partição que eu quero é deixar que ele faça isso automaticamente. Faça a partição de 2 GB, instale o só. Então lembre-se de voltar e encolher a nova partição depois, antes de fazer qualquer outra coisa. Isso é bem difícil, cara. Quer saber? Isso é pior do que apenas fazer a partição eu mesmo no FDisc do jeito que você normalmente faria. E eu não tenho ideia do porquê é assim. Obviamente, essa empresa sabia como manipular partições. Eles poderiam ter perguntado no assistente o tamanho que eu queria. Estranho. Então, de qualquer forma, vou repassar. Vou deixar que ele desinstale a partição. O Windows normalmente quer instalar no seu Windows e estamos em novas partições. Então está tudo bem. Coloque a chave do CD para esta cópia do Windows, que eu possuo pessoalmente. Definitivamente não estou digitando isso de um site. Tudo bem. A configuração está completa. Vamos inicializá-lo pela primeira vez. E sim, erro de proteção do iOS. Na verdade, isso não é uma coisa do Syscom. Isso só acontece se você tentar instalar o Windows 95 em um computador moderno. Achei que deveria te avisar se você estiver nessa situação. Tudo o que você precisa fazer é executar o Fix 95 CPU. Você pode encontrá-lo no Google e ele faz exatamente o que diz na lata. Ele corrige um problema que o Windows 95 tem com CPUs rápidas, especificamente qualquer AMD mais rápido que 350 MHz, ou qualquer Pentium 4 mais rápido que 2,1 GHz. Há uma diferença? Não sei, embora seja muito engraçado. Se você está curioso para saber por que isso é necessário, você pode ler o Leia-me Aqui, porque ele tem o artigo Q 192.841 da Microsoft KBB que explica isso. E qualquer um que esteja acostumado com coisas de retrocomputação não ficará surpreso porque é um loop de tempo. O Windows usou um loop de temporização para detectar a velocidade do processador. E como ninguém imaginou que os processadores ficariam 100 vezes mais rápidos, apenas alguns anos depois, ele acaba se dividindo por 0, porque roda muito rápido. A mesma coisa acontece com muitos softwares dos antigos devido a um bug comum no Turbo Pascal. E na verdade, há uma correção de um clique para isso também. Quanto mais você sabe, escolha o Windows 95 e dessa vez ele realmente iniciará e então falhará ao ler o CD-ROM. Isso acontece toda vez que tento instalar o Windows 95 no VirtualBox, e sempre por razões diferentes. Então ele simplesmente falhará ao instalar os drivers de rede. Mas o que mais há de novo? Então, reiniciaremos e, claro, receberemos um monte de erros sobre arquivos ausentes devido à coisa do CD-ROM. Mas depois disso, estamos aqui na área de trabalho. E o Windows 95 está funcionando perfeitamente para valores de se abrirmos meu computador. Você pode ver o que pode ser parte do problema aqui. Por algum motivo, o VirtualBox expõe 4 unidades de disquete para o Windows 95. Ele não faz isso com nenhum outro sistema operacional, apenas com este. E isso empurra o CD-ROM para letras estranhas e imprevisíveis que nunca mais consigo encontrar no instalador. Isso não tem nada a ver com a Syscom. Eu só achei muito engraçado. Mas agora que o Windows 95 está instalado, vamos ver se conseguimos voltar para o nosso old head. E não conseguimos. Isso nos coloca de volta no Windows 95. O System Commander parece ter sumido, mas por uma vez vamos ler o manual. E com certeza, ele diz que a instalação do Windows 95 destrói o MBR. Só precisamos executar check-in-BR do disco de instalação para consertar isso. E isso parece ter recarregado o Syscom. Então vamos reiniciar e descobrir. E com certeza, lá está. Vamos ver se tudo ainda funciona. Escolha o que ainda está lá, e escolheremos o Windows 95 novamente. E isso ainda está lá. E se dermos uma olhada no meu computador, você verá algo interessante. Agora há 2 ícones de disco rígido. O segundo é onde todas as nossas doses vivem. Porque agora que a configuração está completa, o System Commander colocou as tags adequadas de volta nas partições. Então ambos os sistemas operacionais agora poderão ver um ao outro. Mas o que é interessante é que você pode realmente substituir isso se quiser. Se voltarmos ao Syscom e formos ao menu de opções aqui, então vá para opções especiais locais. Esta aqui, partições primárias visíveis na unidade 0. Um nome muito claro e conciso, na verdade, nos diz quando inicializamos a opção de menu do Windows 95. Quais partições ele será capaz de ver? Você pode configurar isso para que, se você tiver 4 partições no seu disco rígido primário, toda vez que você iniciar um sistema operacional, ele só será capaz de ver sua própria partição, e nenhuma das outras, ou talvez uma ou 2 das outras.
ou todas as outras. É o que você quiser. E o objetivo disso é tornar mais difícil para o outro sistema operacional, você sabe. Ir para onde não deveria, certo? Se você realmente insiste que seu Windows 95 pense que é o único sistema operacional na máquina, então ocultar as outras partições geralmente fará com que ele se comporte assim. Mas é só um truque. Sabe, eu posso definir isso para nenhuma partição visível, inicializar no Windows. Ele não seria capaz de ver nada além de si mesmo. Mas se eu fosse apenas para o F-Disk, eu poderia excluir as partições DOS. Ou um vírus ainda poderia apagar todo o meu disco rígido. Uma cópia do Linux poderia forçar a montagem de qualquer uma dessas partições, como FAT. Você sabe, isso não é nenhuma forma de segurança. Mas você pode imaginar muitos usos para isso que seriam convenientes, se não necessariamente 100% confiáveis. E mais importante, eu realmente não consigo pensar em nenhuma outra maneira de conseguir isso em 1999. Então, a Syscom merece alguns adereços. Mas sejamos realistas, isso ainda não é um recurso tão importante. A maioria das pessoas nunca precisaria disso. E além disso, coisas estranhas de casos extremos como esse. Como eu estava dizendo antes, a maior parte do que a Cisco fez até agora não foi muito mais avançado do que o que você poderia fazer com alguns arquivos em lote. Quer dizer, funciona mais ou menos, mas parece que eles estão realmente fazendo o mínimo. E não há melhor ilustração disso do que se instalarmos o Windows NT. Windows NT, diremos regular. E ele oferece a opção de instalar, junto com outros sistemas operacionais. E fazer com que o NT, o Windows 95 e o dos coexistam pode ser problemático. Então é isso que queremos ver acontecer. Então escolhemos isso, e então ele diz, inicialize na sua instalação existente do Windows 395 ou NT, e apenas prossiga com o processo de instalação do Windows NT. E é isso. Cara, eu não sei, eu não acho que isso vai me dar o que eu quero, mas vamos tentar. Vamos executar a instalação do Windows NT, que roda neste tamanho de fonte desconfortavelmente baixo. Pronto, está um pouco melhor. Tudo bem, agora está executando a instalação. E então o VirtualBox trava. Acontece que se você quiser executar o NT4 no VirtualBox, você tem que ir nas configurações e dizer explicitamente que você tem o NT4 instalado, porque senão ele não oculta corretamente os parâmetros LIF do ID da CPU, ou algo assim. E você obtém essa falha extremamente engraçada. Vamos tentar novamente. Lá vamos nós. Então a Syscom não se preocupou em esconder sua própria partição dessa vez. Então ela deve acreditar que o NT tem a inteligência de não pisar em todo o sistema. A segunda aqui é a partição do Windows 95. Ela não criou uma nova. Então isso é bom. Mas acho que vamos instalar sobre o Windows 95. Se não formatá-la, pelo menos isso não deve destruir nada. E o padrão é a pasta Wint. Então, ok. Parece que isso não vai destruir nossa instalação do 95. Mas também parece que não vai fazer nada de especial. Ele vai instalar na unidade ao lado normalmente. Bem, na realidade, ele simplesmente substituiu o Windows 95 no menu. E se escolhermos isso, é claro que teremos apenas o Windows NT. Mas agora, se reiniciarmos novamente e interrompermos o processo de inicialização do NT, você daria uma olhada nisso? Há uma entrada para o Windows 95 na parte inferior do bootloader do NT. E se escolhermos isso com certeza, ele inicializa no Windows 95, algo que o NT já fazia por padrão. Tipo, é isso que acontece quando você instala o NT4 quando já tem o Windows 95. O System Commander literalmente não fez nada. O que você quer dizer? Seu trabalho está feito. Você não faz nada. Ok, aqui está o que deu errado. Quando ele me disse para reiniciar e inicializar a partir do meu dos existente, Windows 3 ou Windows 95, o que ele quis dizer foi inicializar um sistema operacional que está na partição do System Commander. Quer dizer, ele não disse isso. E eu não poderia saber disso, mas acontece que isso funciona. Eu reverti. Reinstalei o NT novamente, mas escolhi minha entrada do DOS dessa vez, e quando terminei, eu tinha um Windows NT no menu que eu podia inicializar independente de todo o resto. Então parece que o System Commander realmente cumpre muitas de suas promessas. Não sei por que a instalação compartilhada do Windows 95 não funcionou, mas parece que eles realmente pensaram que funcionaria. Então isso parece ser alguma peculiaridade na minha configuração interferindo nela. E tendo investigado um pouco mais como o Syscom funciona, ele está realmente fazendo coisas mais impressionantes do que eu percebi inicialmente. Esse termo multifat que continua surgindo parece ser o nome da Vicom para uma técnica onde eles monitoram a partição na qual o Syscom está instalado e sempre que ele vê uma mudança no setor de boot, ele assume que um novo sistema operacional foi instalado e salva esse setor de boot em um arquivo de banco de dados. Então, quando você troca o sistema operacional, ele troca esse setor antes de carregar em cadeia na partição. Então não está apenas movendo arquivos BAT auto-exec, está fazendo coisas fundamentalmente mais profundas. Por exemplo, eu tentei instalar uma segunda cópia do NT4. Depois do primeiro, não funcionou. Acabei de obter uma segunda entrada no próprio menu de boot do NT, em vez de uma separada no menu Syscom. Mas acontece que não é por falta de tentativa. É só que o novo NT instala um setor de inicialização que é idêntico ao antigo. Então, o Syscom não consegue perceber que algo mudou.
Mas se você devorou o manual inteiro de ponta a ponta, cada palavra dele, você saberá que se você entrar e executar manualmente o instalador do Syscom, ir para opções especiais e dizer para ele alterar o número de série do registro de boot atual, ele realmente corrigirá esse problema. Acontece que o System Commander é, na verdade, um software bastante experiente com muita capacidade. O problema é que suas limitações são realmente mal documentadas por trás de todas essas paredes de texto para lhe dizer todo tipo de coisas que você não precisa saber. Se você olhar para isso do ângulo certo, é muito impressionante e útil. Mas depois de 4 dias trabalhando com ele, só agora estou entendendo como ele quer ser usado, porque o manual faz um péssimo trabalho de explicação e o software confunde ainda mais as coisas. Porque o assistente diz para inicializar sua instalação existente do Windows, quando o que significa é inicializar a partição com o comando do sistema nela. Na verdade, já que ele sabe qual partição é essa, por que ele não desativa as opções inválidas no menu? Cada parte deste produto sofre tanto com falhas de IO e escrita técnica que sua utilidade fica enterrada sob uma das piores comunicações que já vi. Tudo é tão complicado que você perde completamente a simplicidade subjacente disso. Na verdade, é meio trágico. E mesmo depois de tudo isso, a Cisco ainda não é tudo o que afirma ser. Tudo isso até agora envolveu sistemas operacionais da Microsoft, e isso é fruto fácil. Todos eles foram projetados no mesmo ecossistema e principalmente destinados a trabalhar junto. A caixa pode sugerir que há uma lista enorme de outros sistemas operacionais suportados, mas tudo fora do jardim da Microsoft mal é reconhecido. E você sabe, vamos falar um pouco sobre quais sistemas operacionais eles afirmam oferecer suporte. Se voltarmos ao assistente de instalação, clique em Próximo e em Mostrar todos os sistemas operacionais. Há muita coisa aqui, e francamente, estou pressionando X para duvidar que eles já tenham visto metade disso. Quero dizer, a maioria delas parece razoável o suficiente. Pelo menos BEOS ainda estava em ascensão na época. O FreeBSD era definitivamente grande. Unix foi esquecido bem rápido, mas ainda era uma mercadoria quente, em 99. E claro, o Unix ainda estava a todo vapor, embora estivesse em uma tendência de queda. Alguns deles podem ser um pouco obscuros hoje em dia, mas como o UnixWare e Solaris definitivamente ainda eram relevantes na época. Não tenho certeza se o Xenix ainda estava em desenvolvimento ativo, mas consigo imaginar alguém precisando executar pelo menos uma cópia antiga. Mas então, tipo, o que diabos é B? Tron B, ou CentOS, ou Jaxios? Escolha! Como se houvesse 8 nomes aqui que eu nem reconheço. E como se eu fosse pretendido neste momento. Estou surpreso que eles não tenham o plano 9 nesta lista. Bem, o Vitron 1B é aparentemente um sistema operacional totalmente personalizado da Panasonic, do qual mal consigo encontrar fotos, e que só veio em japonês, chinês e coreano. Eu acho que o CentOS é o Sistema Operacional de Tecnologias Convergentes. Já ouvi falar disso uma vez. Não tenho ideia para que serve. Parece uma espécie de relíquia de mainframe. Só lendo a descrição. Jaxios é um sistema operacional de desktop baseado em Java da Toshiba. Esse definitivamente foi para algum lugar. E Picos é aparentemente uma coisa incrivelmente antiga que realmente foi derivada de um mainframe. Pelo que eu sei, é muito interessante, mas não há como eu pensar claramente sobre isso, sabendo que foi desenvolvido por um cara chamado Dick P. Em resumo, a razão pela qual não sei sobre esses OS é provavelmente porque cerca de 100 pessoas os usaram no total, e duvido que o Vicon estivesse entre eles. Quer dizer, aqui, dê uma olhada nisso. Se voltarmos ao menu de configuração, e depois formos para as opções, descemos para a descrição e o menu de ícones. Eles têm todos esses ícones aqui, certo? Mas se você mudar para as categorias, temos dos OS, 2, Windows, Unix. E é isso, certo? Como se eles tivessem ícones de disquete, BIOS e NBR por algum motivo, não faço ideia do que se trata. Mas esse é o único sistema operacional que eles cobriram. Além de, por algum motivo, eles colocaram o próximo B e um B na categoria Unix. Eu acho que o próximo se encaixa, mas BIOS e um B não são sistemas operacionais Unix. E enquanto isso, há 6 ícones apenas para DOS. Então suas prioridades são bem claras aqui, certo? Duvido que eles realmente pensassem que alguém usaria a maioria desses outros sistemas operacionais. E em qualquer caso, eles não parecem ter suporte específico para literalmente nenhum deles. Vamos pegar o Linux, por exemplo. Isso supostamente o suporta, e era uma propriedade muito popular em 1999. Então, vou instalar o Red Hat 7.2. Ele saiu um pouco depois desta versão do Syscom, mas é mais fácil ver o que está acontecendo durante o processo de instalação do que as versões anteriores. E ainda é bem próximo do contemporâneo. Então, abriremos o assistente do sistema operacional e procuraremos pelo Linux, que não está aqui a menos que você verifique na categoria Unix, o que não é encorajador no que diz respeito ao entendimento da Vicon sobre o que é Linux. Mas vamos prosseguir. Ele quer um disco de inicialização. Pegue qual? Bem, ok. Isso fez sentido para o Windows 3 e o Windows 95, que antecederam o suporte generalizado para o padrão de inicialização de CD-ROM Eltredo. Mas, neste ponto, os discos Linux tinham principalmente isso. Todos os. Eu tenho.
Então você pode simplesmente inicializar a partir do CD. Mas o manual do comandante do sistema não menciona essa possibilidade, e age como se ele só inicializasse a partir de um disquete. E o segredo é que quando clicarmos em finalizar, podemos simplesmente inicializar a partir do CD e tudo funcionará perfeitamente. Então, escolhemos o carregamento do sistema aqui, e ele quer que particionemos o disco rígido. Agora, é claro, se você não conhecesse muito bem o Linux, você ficaria preso neste ponto. Mas era assim em 99. Nada era automático. Podemos ver que a Syscom foi em frente e fez uma partição Linux para nós, mas temos que editá-la. E o que está acontecendo aqui? Eu deveria conseguir montar isso. Por que não consigo montar isso? Lá vamos nós. Temos que formatá-lo manualmente. Por que isso aconteceu? Isso nunca aconteceu antes. Tudo bem. Agora esta página é muito importante. Isso nos pergunta onde queremos colocar nosso bootloader e a configuração padrão irá limpar a máquina. Isso sobrescreveria o MBR, que é onde o System Commander vive. E teríamos que inicializar a partir de um disquete e executar a verificação do MBR para tornar a máquina inicializável novamente, o que consertaria todos os outros OS. Mas a partição Linux não inicializaria, porque não bootloader na partição. Agora, para consertar isso, temos que dizer para instalar o Groovy na partição. Isso está realmente escrito no manual do System Commander que você tem que fazer isso. Mas como as distribuições eram todas muito diferentes naquela época, eles não podiam lhe dar instruções específicas sobre como fazer isso. Agora, novamente, isso é culpa do Syscom? Bem, talvez na verdade, como se eu tivesse esperado que isso fizesse algum tipo de mágica para suavizar esse problema. Parece que seria viável para o Syscom detectar uma imagem Lilo ou Groovy no MBR e copiá-la para a respectiva partição. Então você não precisa escolher isso manualmente. Mas isso exigiria muito esforço específico da parte da VCOM para dar suporte ao Linux, o que eu não acho que eles queriam fazer de qualquer maneira. Vamos passar rapidamente pelo resto do processo, e eu vou mostrar o que quer dizer com isso. Esses $10 se você conseguir adivinhar meu passe de rota. Ah, droga, eu dei de graça. Por algum motivo, se eu deixar instalar o Mozilla, ele simplesmente trava a configuração, então não faremos isso. Tudo bem, o Linux está instalado, e podemos inicializá-lo pelo menu aqui. E eu corrompi meu sistema de arquivos em algum momento. Oh Deus, isso parece uma bagunça, eu provavelmente manguei. Cara, isso realmente era o Linux antigamente. Desligue uma vez, perca todo o seu FSD. Vamos ver se ele consegue inicializar. Oba, estamos inicializados. Nada disso foi culpa da Syscom. O Linux era uma bagunça antigamente. Então não consigo fazer o X funcionar no VirtualBox, porque o X naquela época era muito, muito ruim. Então não há gráficos, mas dá para ver que está funcionando. Viva! Mas deixe-me reiniciar aqui e vou apontar algo se escolhermos o Linux novamente. Ei, olha só, o Groovy tem DOS no menu, e se escolhermos isso? Ei, você daria uma olhada nisso? Ele inicializou direto no Windows 3,1. E se tivéssemos outras partições aqui, o Groovy também as teria pegado porque, sim, como se vê, um bootloader com um menu gráfico não era uma coisa exótica naquela época. Provavelmente muitas pessoas assistindo isso estão tipo, por que você pagaria $60 por um maldito bootloader? O Groovy era gratuito e ok? Ele não podia fazer coisas estranhas como mover. Você sabe, sistemas de configuração. Pelo menos eu não acho que poderia, e era mais tedioso de configurar. Mas você sabe de novo, se você é o tipo de pessoa que está instalando 10 sistemas operacionais em seu computador, provavelmente você poderia descobrir. Ok, e voltando à pergunta anterior, o VCOM incluiu algo como suporte real ao Linux para isso, além de ter um botão no menu e a capacidade de nomear a partição Linux? Bem, vamos dar uma olhada no gerenciador de partições aqui. Ele identifica essa partição como Unix, então ele não sabe o que é X2 ou X3 e não tem a capacidade de redimensioná-la. Isso só funciona com partições FAT. Ele não funciona no Linux X2, X3, nem no NTFS, nem no AQPS, os dois. Nada, só FAT. Então eu acho que é bem evidente que essa coisa só se importa com DOS e Windows 95. Agora eu acabei de mencionar os dois, e felizmente ele está morto há muitos anos neste ponto, mas infelizmente ainda estava em uso em 1989. E o manual do Syscom sugere que ele tem um suporte rico para ele, pelo menos mais do que tem para, digamos, Linux. Quer dizer, o editor de partições ainda não consegue entender seu sistema de arquivos ou algo assim, mas pelo menos anuncia a capacidade de instalá-lo junto com outros sistemas operacionais, desde que esteja em uma partição FAT. E as primeiras vezes que tentei isso, falhou desastrosamente. Não por causa do Syscom, mas porque os dois é um incêndio de lixo que normalmente falha ao instalar em qualquer máquina. Mas enquanto editava, decidi tentar novamente por capricho. E para minha grande surpresa, não só funcionou perfeitamente, mas a Syscom pegou o novo sistema operacional, adicionou-o ao menu e agora é capaz de alternar facilmente entre os dois e o DOS. Então sim, ele fez isso. Mas como se vê, os dois já tinha essa capacidade. Há apenas um arquivo em lote incluído com o sistema operacional que, para surpresa de ninguém, apenas move alguns arquivos no disco rígido. Então tenho que admitir que isso funciona, mas ainda não é muito impressionante. É algo que você já poderia fazer da mesma forma. Instalei uma variante real do Unix,
o Esse All Unixware, e funcionou perfeitamente, para meu grande espanto. Mas mais uma vez, a própria partição e sem suporte, ou assistência específica da Cisco. E tenho certeza de que o mesmo é verdade para todos os outros sistemas operacionais que eles afirmam oferecer suporte. Eles só vão aparecer como um Unix genérico no menu. Então, no final, eu acho que o marketing na caixa é enganoso. Parece claro que você sabe, em todos os lugares que eles dizem isso aqui, o que eles realmente querem dizer é Microsoft ou OS de mental. Isso pode colocar 32 doses ou Windows em uma partição, mas para todo o resto é apenas um seletor de inicialização de partição simples que realmente não é muito impressionante, mesmo para a época. A caixa sugere algumas capacidades milagrosas, mas o que ela entrega é muito sem graça. E isso é uma pena porque milagres eram possíveis. A Cisco pode estar limitada apenas a sistemas operacionais baseados em FAT. Mas neste ponto as pessoas descobriram como colocar o Linux em um sistema de arquivos FAT, armazenando em um arquivo de imagem e em seguida carregando. A VCOM poderia ter aproveitado isso, mas não o fez. E essa é outra grande decepção. E isso não nos deixa com muitas coisas boas para dizer que não tenham um asterisco ao lado delas. Quer dizer, sinto que posso ver o esboço de um produto realmente bom aqui. E honestamente, tenho certeza de que houve pessoas que juraram em uma pilha que isso era realmente fantástico. Se você simplesmente lesse o manual inteiro e internalizasse cada palavra e nunca cometesse nenhum erro. Certamente, essas pessoas existiam na comunidade Linux e especialmente na comunidade USTU. Esses eram sistemas operacionais que explodiam se você olhasse de lado. E qualquer tentativa de fazer qualquer coisa sem ter se sentado e passado uma hora inteira pesquisando primeiro, invariavelmente, tornaria sua máquina impossível de inicializar. Se você é uma pessoa que nunca faz nada sem dedicar uma hora de pesquisa, então isso pode não parecer um problema. E você sabe, você pode ter adorado o System Commander. O problema é que o VCOM não deixou claro para quem era isso. O que vejo aqui é um programa tecnicamente competente que resolveu uma série de problemas complicados de maneiras interessantes, mas se vendeu demais com todas essas alegações de segurança e facilidade. O fato é que não havia como racionalizar o BIOS clássico. bootmd é uma bagunça de processo. Ele cresceu mais do que foi projetado, e cada sistema operacional presumiu que era a única coisa na máquina. Então, eles estavam constantemente pisando uns nos outros. Você está apenas nadando contra a corrente o tempo todo. Mas se você tem um entendimento realmente completo da plataforma, e está disposto a gastar muito esforço, elaborando cuidadosamente uma solução, então você pode fazer muitas coisas notáveis. Mas quando você terminar, você tem um castelo de cartas. Eu sei porque naquela época eu conhecia muitas pessoas que conseguiram instalar 9 sistemas operacionais na mesma máquina sem um programa especial como esse. E raramente durava mais do que alguns meses antes que tudo explodisse na cara deles. Após uma atualização do sistema operacional ou algo assim, mas pelo menos essas pessoas entenderam que era nisso que estavam se metendo. A VCOM cobriu esta caixa com promessas de facilidade e segurança que simplesmente não são verdadeiras na minha opinião. E se isso tivesse sido vendido como um produto para entusiastas com documentação correspondente, acho que não teria problemas com isso. Mas sua tentativa de simplificar um processo incrivelmente técnico para torná-lo vendável para pessoas comuns resulta em algo que nenhum dos dois provavelmente acharia utilizar. Agora, pelo que vale a pena, eu meio que suspeito que isso deveria ser capaz de fazer feitos mais impressionantes, mas então algumas coisas foram cortadas. Vamos voltar ao assistente do sistema operacional. Vamos passar pelo fluxo de instalação do Windows 95, mas quando chegarmos a esta página aqui, se clicarmos no botão de ajuda, isso explica em maior profundidade teoricamente o que as opções fazem. Mas o interessante é que está errado. Veja, ele diz que se você quiser instalar o Windows 95 junto com o Windows 3X, você pode fazer isso. Nós tentamos isso. Na verdade não funcionou, mas tanto faz. Mas então ele diz que há outra opção onde você pode ter o System Commander duplicando a partição existente com o Windows 3. E todos os seus programas e tudo mais. E então instalar o 95 em cima da instalação duplicada do só, para que todos os seus programas sejam retidos. E você ainda tenha uma instalação do Windows 3 para a qual você pode voltar se quiser. E esse processo também é mencionado no manual. Você se lembra quando eu estava lendo o capítulo 3? Eu disse que havia um parágrafo que era simplesmente falso. Este é o parágrafo. Ele diz que você pode fazer isso lá, mas não há como fazer isso na IU, e nunca mais é mencionado de qualquer maneira. Além disso, se rolarmos mais para baixo, ele lista várias opções que também não existem. Quer dizer, os dois primeiros aqui são claramente apenas nomes diferentes para coisas na IU. Mas o terceiro, instalação personalizada avançada que não existe. E aparentemente isso me deixaria escolher uma partição existente para que eu não tivesse que fazer coisas bobas como criar, instalar e redimensionar coisas. Então parece que eles iriam oferecer um fluxo melhor, e então eles devem ter apressado o mercado e decidido não terminá-lo. Então eu me pergunto quanto mais eles não terminaram. E há uma maneira de eu descobrir. Eu poderia executar o Commander 2000 do sistema que saiu presumivelmente cerca de um ano depois. E com base no único vídeo do YouTube que consegui encontrar, parece que eles se esforçaram muito mais nele. Talvez esforço desnecessário. Não tenho certeza do porquê precisa aparecer uma cópia real do Windows 95 em execução, mas de qualquer forma, poderia ser melhor. O problema é que ele não caiu no meu colo em uma caixa lacrada. Então, eu simplesmente fui com a coisa que eu tinha.
Talvez eu dê uma olhada no outro mais tarde, não sei. Mas isso é tudo que eu tenho por enquanto. Sabe, eu acho que faz uns 3 anos desde que eu fiz meu último vídeo de análise de software, porque eles simplesmente incharam fora de controle. Quer dizer, como você acabou de ver, há muito o que explorar. Este levou 3 dias para ser filmado, se você pode acreditar, porque eu continuei encontrando mais e mais maneiras pelas quais o programa não funcionava como anunciado. Ou tinha, tipo, funcionalidade oculta. Então, espero que não tenha sido muito complicado. E se você gostou e não é assinante, considere assinar. Então, eu sei que você gosta desse tipo de coisa. Se você quiser ser notificado quando eu enviar novos vídeos, boa sorte, amigo. O YouTube não vai fazer isso, mas você pode tentar ativá-lo de qualquer maneira. A esperança é eterna. Se você realmente gostou disso, considere me apoiar no Patreon como alguém na tela está fazendo. Sou incrivelmente grato pelos meus patrocinadores. Eu não conseguiria fazer o que faço sem o apoio deles, já que essa é minha única fonte de renda. E é muito difícil, como se vê, encaixar coisas que deveriam levar 1 hora, mas na verdade levam 3 dias em uma agenda que inclui um trabalho diário. Eu fiz isso por anos. Foi horrível. Então, obrigado a todos os meus patrocinadores por tornarem isso possível, e a todos os outros, obrigado por assistirem. Nossa,